Boa noite, internautas do Estação Beleza. Essa noite o nosso programa está sendo transmitido na quarta-feira, às 8h30 da noite, um pouquinho mais tarde. E não podia ser diferente. A gente não podia abordar outro assunto que não fosse a chuva que atingiu a nossa cidade nesta segunda-feira. E atingiu 50% da cidade, mais até. Cerca de 100 mil pessoas foram atingidas pela chuva. E no programa de hoje a gente vai querer orientar você a como doar, como participar. E você também que foi atingido em como pedir ajuda e aonde procurar essa ajuda, com quem conversar, o que fazer. Então, essa é a intenção do nosso programa de hoje. A gente vai deixar um pouquinho a beleza de lado e vamos falar um pouquinho da saúde da nossa população, vamos orientar a nossa população nesse momento difícil. É isso mesmo, como a gente já leu várias reportagens, várias matérias a respeito, 60 dos 72 bairros de Lages foram atingidos. A situação tá bem grave ainda. É claro que esses 2 dias de sol que fizeram seguinte a essa catástrofe ajudaram bastante. As pessoas estão conseguindo reconstruir suas vidas, reconstruir suas casas, mas a gente está aqui para isso, para auxiliar vocês, orientar onde, quando e porquê. E a gente sabe que o povo lagiano é um povo solidário, tem demonstrado isso, e a nossa intenção de hoje é exatamente essa: fazer com que a gente faça uma corrente e consiga ajudar ainda mais esse pessoal que está precisando. Para isso, hoje a gente trouxe 2 pessoas que foram grandes colaboradores nesse momento difícil, que são acadêmicos do CAV. Eles fizeram um mutirão e hoje a gente trouxe eles para contar um pouquinho dessa experiência que eles tiveram e como é que foi, como começou, quem tomou a iniciativa. Então, a gente trouxe também alguns dados sobre essa chuva que atingiu a nossa cidade na segunda-feira. Eram por volta das 3h30 da tarde. A nossa cidade escureceu totalmente. Não havia aviso de que isso ia acontecer. Eu ouvi algumas pessoas comentando que foi avisado que ia chover granizo e 3 minutos depois a chuva começou. Então, o que é necessário que aconteça nesses momentos é que a população seja avisada pelo menos uns 15 minutos antes, para que possam colocar seus carros na garagem, que possam voltar para casa e conseguir salvar o que podem, né? E atingiu de surpresa muita gente que estava trabalhando, muita gente que estava na rua, muita gente que estava com seu carro estacionado na rua. Muitos carros foram atingidos. Eu acho que você não consegue sair, mensurar, né? Nossa, muitos carros. Eu que estive no centro, que estava trabalhando nessa hora que eu saí, tinha muitos carros que estavam detonados. Praticamente parecia que tinha dado uma guerra, um tiroteio, os carros estavam detonados. Que nem como a gente falou, cerca de 100 mil pessoas foram atingidas e cerca de 70 pessoas estão sem abrigo. A casa foi destruída. E é muito triste a gente ver. Eu cheguei na casa de um conhecido meu e a casa estava toda detonada, em desespero, não sabia fazer, né? Outra informação importante, né, meninas, é que o pronto-socorro sofreu graves danos e teve que ser modificado às pressas, movido às pressas pro batalhão, pro 10º BEC. E lá é onde estão sendo oferecido atendimento para essa população. Eles também montaram uma força-tarefa e estão ajudando também conforme eles podem, alojando essas pessoas e principalmente nesse momento de transição, de trazer as pessoas doentes para um outro local, um momento bem delicado. Com muita chuva. Com muita chuva. Eu acho que eles estão de parabéns também pelo trabalho que desenvolveram, porque conseguiram fazer tudo com muita agilidade, muita rapidez e ao mesmo tempo em estado de choque, porque ninguém jamais imaginou que fosse acontecer uma tragédia dessa dimensão. Outra coisa muito interessante, sim, muito preocupante que aconteceu é que vários órgãos públicos foram atingidos. E sem os órgãos públicos não tem como ajudar a população. Muita creche, muita escola, o hospital, o telhado do pronto-socorro Tito Bianchini destruiu 100%. Então as pessoas que estavam lá tiveram que ser realocadas, o Hospital Teresa Ramos, a maternidade. Então, sem essas escolas, para essas crianças voltarem para ter um lugar para onde ir, para seus pais poderem reconstruir suas casas,
tá realmente preocupante a situação da nossa cidade. O prejuízo foi cerca de 38 milhões, sendo 30 milhões particular, de carros, casas, e 8 milhões de órgãos públicos, de colégio, de secretarias. A Fundação Cultural foi destruída, estava fechada hoje. O nosso museu sofreu bastante também. Nosso arquivo histórico molhou. Eles estavam pedindo voluntários para ajudar a secar o nosso arquivo histórico. Então, foi uma tragédia que não atingiu só a população mais carente, atingiu todo mundo. Todo mundo. De lá, em todos os sentidos, né? E outra coisa que foi muito triste é que 2 das universidades particulares aqui de Lages também foram atingidas e as aulas foram suspensas completamente. Até segunda ou terça-feira semana que vem, né? Exatamente. Tanto a Uniplac quanto a Unifavest estão sem aulas e sem recursos para se reconstruírem, porque ainda estão em falta de telha. Todo o material tá faltando. Por experiência, exatamente, a casa da minha avó foi atingida e ontem a gente procurou um material, tentou N recursos, porque existe uma cola, né, que você usa para estar fazendo uns remendos temporariamente até que chegassem as telhas, mas todo esse material estava em falta. Inclusive tem uma dica importante que eu não sabia, tomei conhecimento ontem, que existe uma mistura que você faz de gasolina com isopor, que vira uma cola maciça e você pode usar para estar tampando esses buracos do telhado, se a dimensão não é tão grande e se no momento você não tem como repor essas telhas. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque exatamente. A gasolina é altamente inflamável, tem que cuidar por causa da fiação, se uma faísca ali já vai causar mais uma tragédia, então muito cuidado, ao subir se puder evitar ao máximo usar essa mistura aí de gasolina, porque é muito perigoso. Subir nas casas também, como a Bruna falou. Foram 3 acidentes, né? Precisa tomar muito cuidado, muita atenção. Já aconteceram acidentes, pessoas já faleceram porque subiram nas casas e caíram. Então, é todo um trabalho que precisa de ajuda, né? Então, a Defesa Civil, ela orientou que as pessoas que precisam de ajuda fiquem nas suas casas, que a Defesa Civil vai até você. Ela vai na sua casa, ela vai te cadastrar, ela vai perguntar o que você está precisando, você não vai precisar mais se deslocar até a rodoviária. Caso você não esteja em casa, você pode passar essas informações para o seu vizinho ou para algum conhecido, algum familiar que fique na sua casa, que a Defesa Civil vai te fazer, mesmo assim ela vai fazer o cadastro, caso você e a sua família não estejam em casa, e vai te ajudar da maneira que for possível. Exatamente. Inclusive, a gente tem o telefone aqui da Defesa Civil, se você quiser anotar. É o 3222-9661. Repetindo, 3222-9661. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato com a Defesa Civil, porque, segundo eles vão estar passando de casa em casa. Mas se você tem alguma emergência ou, enfim, alguma coisa que você precise naquele momento, entre em contato com eles por esse telefone. Cerca de 20 mil telhas estão chegando na cidade por dia e o batalhão está fazendo essa distribuição. Então eu sei que é um momento difícil, é um momento que todo mundo quer reconstruir sua casa, que todo mundo quer ajuda, que todo mundo precisa, tem medo que chova de novo, mas é necessário ter muita paciência, porque simplesmente não tem onde comprar, não tem onde conseguir, tá vindo de outras cidades. Então, acho mas que demora um pouquinho para chegar também, até distribuir para todo mundo. Que não foi 1 ou 2 casas, foram muitas casas atingidas, foram muitas pessoas que estão precisando de ajuda. Foram cerca dos 72 bairros que a nossa cidade tem, 60 foram atingidos. Então, é muita casa, é muita gente precisando, é muita telha. Então, infelizmente, a gente tem que ter paciência. Quem foi atingido tem que ter um pouquinho de paciência, porque a ajuda vai chegar, ela vai chegar na sua casa, ela vai te ajudar, mas é preciso que tenha um pouquinho de paciência. Então agora a gente vai direcionar o nosso programa para esses 2 acadêmicos que comentei com vocês antes, e eles vão contar um pouquinho da história deles, de como tudo aconteceu na segunda-feira, como o projeto deles, enfim, como tudo começou. E é claro que é uma causa nobre e eles vão comentar com a gente em detalhes. E depois disso, a gente também vai estar falando para vocês sobre as doações, as arrecadações e onde entregar, o que fazer
pra gente conseguir colaborar e unidos somos um só. Vamos conversar com eles vão se apresentar para vocês. Pode. Boa noite, meu nome é Rafael, sou acadêmico do CAV, faço engenharia florestal e eu estou na 9ª fase. Boa noite, meu nome é Amanda Della Libera, eu faço engenharia ambiental e estou na 4ª fase. Pelo convite das meninas, a gente vai contar um pouco da história do que foi que a gente tentou se organizar e mostrar o que é. O que foi o dia 13 de outubro. Foi o dia 13 de outubro para nós. Todos, acho que eu posso começar falando que todos estavam em aulas, então, né? Aí onde que veio a chuva forte, não sei o quê. Aí passou, fomos para casa e começou um movimento realmente falando, tipo, no Facebook mesmo, em redes sociais. Os alunos começaram a se organizar em grupos no Facebook para ver o que poderiam fazer. Aí a gente obteve a notícia que as aulas na quarta-feira na terça, seriam canceladas, não teria aula. Então a gente pensou, não vamos ter aula, vamos ficar o dia inteiro em casa, não. Vamos nos organizar e fomos até o CAV para nos organizar realmente para ver o que a gente poderia fazer. Foi interessante porque o nosso bairro foi um dos menos atingidos. A casa de muitos estudantes não aconteceu nada. Então, quem ajudou foi porque se sentiu na obrigação de retribuir. Não, na minha casa não aconteceu nada, o meu carro tá bem, eu tava em casa, eu tava bem na faculdade. A faculdade mesmo não teve grandes danos, não quebrou nada, não estragou nenhum laboratório. Então, foi por isso que a UDESC se tornou tão solidária nesse momento. Na terça-feira, às 8 da manhã, os alunos se reuniram lá para realmente ver o que ia fazer, por onde ia começar. A gente abriu o CTG Querência Universitária, que é um centro que tem dentro da nossa universidade, para começar a receber doações a princípio dos alunos. E outros alunos foram conversar diretamente com a Defesa Civil na rodoviária, ver onde poderia ir, o que poderia começar a fazer, para eles darem assim, um guia para nós. O que nós ia começar a fazer. Daí, quando a gente saiu da Defesa Civil, que a gente conversou com eles, que eles falaram: olha, o que vocês fizerem tá bom, o que vocês recolherem tá bom. Foi muita gente atingida, tem muita gente chegando aqui pedindo as coisas. E o que vocês conseguirem arrecadar, só ou tragam pra nós ou liguem, a gente pode ir lá no CAV buscar as coisas. Façam o que tiver ao alcance de vocês. Saindo da Defesa Civil, a gente encontrou uma família que veio conversar com nós pedindo o que nós tinha para doar. E falou: olha, o nosso bairro, que era o bairro Habitação, tá todo destruído. Vocês não querem ir lá dar uma olhada? E foi aí que 4, 5 carros dos alunos foram até o bairro na manhã, ainda eram umas 9h30, e que levaram um choque de realidade. Todas as casas destelhadas, todos os móveis dentro molhados, tinham crianças molhadas ainda de manhã cedo. E tudo, eles falavam: não, a gente não tem comida, não tem água, nossos colchões molharam, a gente não tem outra casa para ir porque nossos parentes são vizinhos. Foi que a gente parou e começou a pensar: o que a gente vai fazer agora? A gente quer ajudar, mas a gente não sabia como, porque a situação, comparado com o que foi para o nosso bairro, com o bairro Habitação, era gritante a diferença. Da diferença que a mesma chuva fez. Então, daí começou assim, a gente chegou no bairro, né? Aí a gente verificou, como um choque de realidade que aconteceu, e daí a gente foi ver o que a gente pode fazer. Aí conversando, por exemplo, chegou crianças falando assim, tem alguma coisa para eu comer? Aí então foi que a gente pensou, vamos se juntar, os 4 centros acadêmicos, que o CAV é formado por engenharia florestal, engenharia ambiental, medicina veterinária e agronomia. Aí a gente falou que os centros acadêmicos são, teoricamente, é uma liderança do CAV lá dentro. Representa os alunos. Aí a gente conseguiu uma determinada quantia em dinheiro. Aí a gente pensou, vamos pegar então alimentos práticos e rápidos, que seria, por exemplo, frutas, sanduíches, águas. E foi daí onde que a gente começou a repassar e ver onde realmente estava precisando. Interessante que no boca a boca, os alunos que estavam em casa ou que estavam ajudando familiares que eram daqui de Lages, ficaram sabendo dessa história. No decorrer da tarde, levavam suas doações lá.
além de roupa, colchões, produtos de limpeza, levavam frutas, levavam pães, já que a ideia dos sanduíches deu certo. Que a Defesa Civil ficou sabendo também e falava, olha, tal bairro tá precisando, vão lá. Porque como deu um dia de sol maravilhoso, o pessoal resolveu, não, eu vou cobrir minha casa, não, eu vou botar minhas coisas pra fora, e não tava pensando em comer. Até porque a habitação tava sem luz e sem água. Várias casas estavam sem luz e água. Então eles iam fazer comida como, sabe? Então a ideia foi, a gente fez milhares de sanduíches, a gente fez, comprou leite para as crianças, alguma coisa em iogurte também para os mais pequenos, e foi para lá entregar. Entregava, passava de casa em casa. Ei, vocês almoçaram hoje? Vocês estão com fome? As crianças comeram bem? Vocês precisam de leite? E ia distribuindo. Claro, a gente atendeu 100 mil pessoas atingidas. Só que para aquelas que a gente atendeu, a gente sentia o muito obrigado nos olhos. Meu, muito obrigada por vocês estarem fazendo isso, por disponibilizarem o tempo. Também o que era interessante, que a gente chegava em algumas famílias e eles falavam, não, obrigada, eu consegui almoçar hoje, mas vai naquela casa ali em tal rua que eles precisam mais. Então ninguém estava se aproveitando da situação ou da boa vontade dos alunos. Todos estavam sendo extremamente solidários. O que está acontecendo é um trabalho de formiguinha, né? Na verdade, foi passando de um para o outro. E é como você disse, vocês atingiram, atenderam 100 mil, mas se mais pessoas pensarem como vocês, vão ser 200, vão ser 300, vão ser 400, até que uma hora vai chegar aos 100 mil. Então a gente tem que caminhar. O sentido é esse mesmo, né? A gente está unidos numa só causa. E como é que foi a reação, assim, das crianças ao ver vocês chegando, assim? Eu imagino a emoção, né, do momento para vocês. É bem gratificante, assim, tu chegar lá e as crianças te olhar, até as pessoas adultas, assim, eles chegam e falam assim, que bom que vocês estão aqui, que bom que estão ajudando, sabe? Porque por mais que os órgãos, a Defesa Civil, eles estão fazendo o trabalho deles, que eu acredito que está sendo bem feito, só que, porém, como foi uma quantia grande de pessoas atingidas, tipo, o máximo de pessoas que puderem ajudar, que tua casa não foi afetada, eu acho que isso é muito legal, sabe? Desse respeito. Com certeza. É importante lembrar que tanto a Amanda quanto o Rafael, eles não são lagianos. Eles são de outras cidades, mas isso prova, né, que a solidariedade não escolhe cidade e não escolhe lugar. Todos por uma boa causa. Então agora a gente vai para um pequeno intervalo e logo a gente volta para conversar um pouquinho mais com a Amanda e com o Rafael. Para a gente continuar falar o nosso sobre bate-papo, doações, sobre onde entregar, como entregar. Vamos promover uma campanha. Vamos promover uma campanha aqui na Imagem TV e vou mostrar algumas fotos também do que aconteceu na nossa cidade. E espero que vocês continuem ligados aqui na Estação Beleza para mais informações sobre essa tragédia que aconteceu na nossa cidade.
sou o Bocão, deixa o lixo comigo, hein? Vamos limpar nossa cidade e acabar com a poluição, respeitando a nossa comunidade, não jogando lixo no chão, aprendendo boas dicas com nosso amigo Bocão. Ajude a natureza a deixar a cidade mais limpa, jogue lixo no lixo e... Deixa o lixo comigo, comigo! Deixa o lixo comigo, Sou eu! Deixa o lixo comigo. Prefeitura de Lages, um novo tempo já começou. Deixa o lixo comigo. Projeto Ponte Grande, mais qualidade de vida para a nossa gente. A maior obra viária da história de Lages, 80 milhões de reais em investimentos para interligar 14 bairros e mais de 6 quilômetros de vias humanizadas. Para garantir mais lazer e mobilidade urbana, parques, ciclovias, pistas duplas e corredor de ônibus. Ponte Grande, até no nome, uma grande realização da Prefeitura para toda a nossa gente. A obra que vai ligar Lages com o futuro. Voltamos aqui com Estação Beleza. E lembrando que hoje estamos numa edição extraordinária do programa, dia diferente, porque estamos vivendo um momento diferente. O tema também é a tragédia que aconteceu aqui na cidade de Lages, e a gente volta a conversar com a Amanda e com o Rafael, acadêmicos da UDESC aqui de Lages, que conseguiram promover uma campanha solidária desde segunda-feira, que continua acontecendo. Então, a gente quer saber um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizaram no Asilo Lar Menino Deus. Contar um pouquinho quantas pessoas mais ou menos estiveram por lá e como é que começou também. O trabalho no asilo também, a gente ficou sabendo pela Defesa Civil que tinha sido atingido, que é um abrigo, não deixa de ser um abrigo dos idosos, mas foi totalmente atingido. Então eles estavam precisando também de tudo, de alimentos, colchões e ajuda com o telhado mesmo, para cobrir. Daí foram uns 15, 20 alunos para lá, levando doações, levando fruta, água, leite, que eles pediram também bastante, levando a doações e meninos para ajudar a cobrir. Realmente os alunos subiram e ajudaram. Até quando eles voltaram, eles contaram várias coisas, que pediram quanto tempo eles trabalhavam com isso. E eles falaram que eram as estudantes, as senhoras, tipo, meu Deus do céu, eles estão em cima do nosso teto. Mas foi tudo de bom coração, ninguém se machucou, deu tudo certo, eles conseguiram. E foi um trabalho legal, porque enquanto os meninos ficavam em cima do telhado, arrumando, tentando trocar telha, tentando cobrir, porque as telhas e os brasilitos só chegaram hoje, que eles continuaram trocando hoje. Lá eles ficaram até agora à noite, fazendo todo o trabalho de novo, ajudando no telhado. E eles comentaram que para reformar todo o telhado, para trocar todas as folhas, vai mais uns 2 dias, 3 de trabalho a fio. Mas, como é muito voluntário e as nossas aulas já voltaram, diminuiu o número de alunos comparado à terça, porque todo mundo tem aula agora. Então, uns vão de manhã, uns vão à tarde. Os que tinham aula perto da noite se disponibilizaram no outro período. Está sendo uma ajuda mais espalhada, não tão concentrada como foi na terça-feira, mas continua acontecendo também. Na terça-feira, o CAV disponibilizou um ônibus da faculdade mesmo para levar os alunos a auxiliar a Defesa Civil, a fazer cadastro, separar roupas. E foi ônibus cheio, 42 alunos foram para lá. E hoje esse ônibus estava disponível de novo para os alunos que não tivessem aula, que pudessem estar com a tarde livre ou com algum horário, para ir ajudar também. É importante lembrar que as famílias atingidas precisam de alguns itens básicos, como alimentos não perecíveis, materiais de higiene, que eles precisam bastante, porque perderam durante... Suas casas foram atingidas e acabaram perdendo materiais de limpeza para manterem as suas casas, limparem as suas casas, tentar recomeçar a sua vida. E lona, telha, a gente sabe que tá faltando na cidade, mas hoje eu até, antes de vir pra cá, tava assistindo televisão e um dos funcionários da Defesa Civil tava falando que o que eles precisam mesmo é de lona e telha. O pedido deles é que quem tiver pra doar, doe, porque eles precisam mesmo desses 2 materiais, porque faltam. Até na quarta-feira, hoje, né, no caso, já tinham sido distribuídos mais de 160 quilômetros de lona para a população. E é pouco, não supriu a necessidade
da população precisa de mais. Tá vindo de Balneário Camboriú, de Criciúma, de Curitibanos, tá vindo também. A população tá indo comprar nessas cidades vizinhas e é o que mais precisa mesmo, além dos alimentos, como a Amanda falou, dos materiais de higiene, esses 2 materiais que infelizmente é o que mais falta e o que mais precisa. Eles estiveram, como eles não são daqui, eles precisaram de um auxílio para passar para nós os nomes dos bairros, mas eles estiveram no bairro Habitação, no Universitário, bairro Popular, Frei Rogério, Centro, Coral, o Conta Dinheiro e o bairro Passo Fundo, que fica ali pertinho. Para isso, depois dessa injeção de ânimo que eles trouxeram aqui para nós, a gente quer promover aqui, através do Estação Beleza, uma campanha junto com vocês, que acompanham o nosso programa. E, enfim, vamos fazer o mesmo serviço formiguinha. Um vai passando para o outro e a nossa ideia é a seguinte, é arrecadar alimentos não perecíveis, colchões, materiais de limpeza e, enfim, o que vocês tiverem para estar auxiliando, inclusive lonas, esse material mais bruto que o pessoal está precisando, e entregar esse material aqui na Imagem TV ou então no Salão Beleza Mais Atitude, que é onde eu trabalho. Eu vou passar o endereço desses 2 locais e importante que todo mundo contribua. Você fala pro seu amigo, que vai falar pro seu amigo, enfim, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Um pouquinho de cada um vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. A Imagem TV tá promovendo essa campanha para arrecadar esses materiais e em seguida serão enviados para a Defesa Civil ou até a gente pode fazer uma entrega diretamente para fazer uma entrega. A gente vai convidar também, né, os nossos convidados para participarem depois da entrega do material. Enfim, quem mais quiser ir junto, sintam-se convidados. O endereço da Imagem TV fica na Rua Mateus Junqueira, número 775, bairro Copacabana. E o Salão Beleza Mais Atitude fica localizado no bairro Coral, na Rua Dr. Valmor Ribeiro 263, anexo ao Espaço Vida e Saúde. Então a gente convida vocês a se engajarem e que a gente consiga arrecadar bastante material para estar entregando para essas pessoas, que com certeza é gratificante para eles que recebem, mas é muito mais para nós que doamos. Então a gente vai continuar um pouquinho a nossa conversa aqui para encerrando a Estação Beleza de hoje com mais algumas curiosidades dos acontecimentos que aconteceram nesses últimos dias. Amanda e Rafael, assim, o que mais que vocês têm para dizer para nós dessa experiência de vocês e também referente às doações, o que vocês mais sentiram a necessidade? Assim, tem um material específico que realmente esse aqui é o que mais precisa, é o que não chegou tanto quanto precisava? Então, pelo que a gente pôde verificar, o principal material que vocês comentaram agora seria as lonas e a telha, né? Tivemos sorte que 2 dias teve sol na cidade, sendo que a previsão era chuva, então, por exemplo, até na terça, ao meio-dia, o tempo estava completamente nublado. E se começasse a chover após o meio-dia, provavelmente várias casas, provavelmente não, com certeza várias casas estariam alagadas novamente e o que, por exemplo, alguém conseguiu salvar, tanto de utensílios ou qualquer outra coisa assim, perderia, né? Porque, tipo, isso. Então, acho que o que mais estava faltando são telhas e a lona, principalmente. Mas como esses materiais estão em falta, assim, e que esses restos a gente esperar, eu digo de utensílios mais que a gente tem acesso, entende? Alguma coisa o que está faltando que a gente pode ir no mercado, comprar e levar. Então, na terça-feira a gente teve até a ideia de fazer alimentação rápida nele, né? Alimentos rápidos. Então eu acho que seria viável, por exemplo, porque depende de determinada família, se molhou, tipo, micro-ondas, fogão, então assim, não vai ter como fazer o alimento, né? Então eu acho que nessa parte seriam esses alimentos. As fruta, leite fechado para doar para as casas que tem crianças, a caixinha mesmo, que mesmo a luz já voltou, então querendo ou não para a criança ia ter as frutas pro lar dos idosos, que foram que eles pediram bastante, e também colchões pediram bastante e os alunos doaram muitos colchões. Aquele colchão de deixar no chão da sala
eles doavam. Eles ligavam, olha, eu tenho um colchão aqui, mas alguém pode vir buscar? A gente dava um jeito de ir lá buscar. Os alunos foram muito solidários, isso a gente percebeu e agradece muito. Agradece aos centros acadêmicos que ajudaram, a Atlética, que também ajudou, a Atlética do CAV, e os alunos todos que de alguma forma fizeram a sua doação. Vocês poderiam também contar um pouquinho sobre a nona, né? Que o dinheiro, no caso, agora vai ser como alimento. É que assim, ó, a festa da nona ocorre como? Eu vou fazer uma breve introdução. Isso. São os alunos da nona fase, dos 4 cursos, eles se juntam e fazem uma festa teoricamente de despedida do CAV. Porque a maioria, né, são alunos de fora, não só de Santa Catarina, como do Rio Grande, São Paulo, entre outros estados. Aí, assim, os demais alunos que não estão na nona fase, para tu ter acesso a essa festa, isso faz muito tempo que ocorre. Tu tem que levar determinados alimentos não perecíveis. Esses alimentos, após isso, são armazenados e são distribuídos. Então, eu estou na nona fase, eu faço parte da comissão organizadora da festa da nona, que ela é organizada pelos alunos, e sobrou muito alimento, porque a gente estava distribuindo eles por semana em cestas básicas para famílias que estavam necessitadas. E ocorreu, né, a tragédia, e mesmo assim foi feito por uma quantia bem expressiva. A gente pegou e doou esses alimentos para a Defesa Civil na madrugada da terça-feira. Acho que era 2 ou 3 horas da manhã. E é uma quantia bem expressiva, vai desde a parte de arroz, feijão, até produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal também. Isso acontece em todas as festas da... Todas as festas acontece isso. Não é muito divulgado, mas ocorre em todas as festas. Normalmente ou tu procura um determinado local e doa-se todos os alimentos, ou como a gente estava fazendo, a gente pegava, por exemplo, 6, 7 cestas básicas e doava para as famílias necessitadas. Aí pegava um dia da semana, o carro dos próprios alunos mesmo fazia a doação. E isso é só para o pessoal que estuda no CAV, ou quem não estuda no CAV pode participar também da festa, pode estar participando da doação? Pode também, porque a festa ela não é aberta, teoricamente, ingressos à venda. Só que como o acadêmico que está participando da festa, por exemplo, esse ano ocorreu, tinha 80 acadêmicos que fazem uma festa. Eles têm acesso às pulseiras, só que daí já é vinculado se tu quiser doar ou tu quiser vender a pulseira. Então, na parte de alimentação, essas coisas assim, seria só para os acadêmicos do CAV mesmo. A gente agradece muito a presença da Amanda e do Rafael, e a gente agradece a presença também de você que acompanhou a Estação Beleza hoje. A gente vai ficando por aqui, mas lá na fanpage do Estação Beleza a gente vai divulgar os endereços do salão e daqui do canal para você mandar suas doações, vir trazer, ou até o nosso contato também, caso você não consiga se deslocar até o salão, até aqui o canal. A gente dá um jeito de buscar e procurar vocês. Agora vocês podem ver também algumas fotos desses dias o que aconteceu na cidade. Essas fotos são de hoje. A força-tarefa. Isso, o batalhão entregando as 20 mil lonas que chegaram. Essa foto foi na noite do acontecido, já as filas enormes, já na hora lá, no meio da chuva tinha gente na fila lá fora, já para falar. Muitas pessoas, eu passei por lá, era muita gente esperando já para conseguir recolher, né? Socorro. Pedir socorro. Foram muitas pessoas atingidas, mas como a gente pode ver, o exemplo dos meninos que estão aqui conosco hoje, assim como muitos foram atingidos, muitos estão ajudando nessa causa. E que você também se enobreça desse acontecimento aqui na cidade, porque essa é a prova que nunca estamos preparados, né? Ninguém imaginou que poderia acontecer uma coisa dessas, mas de repente aconteceu de tamanha dimensão, e é preciso que todo mundo abrace a causa para que todo mundo supere e consiga logo estar numa boa, né? E voltar à sua vida normal. Porque é claro que é difícil, mas como a Camila mesmo falou, é preciso um pouco de paciência. E paciência, às vezes, é mais difícil ainda, né? Num momento de desespero. Mas que cada um consiga ir voltando à sua vida aos poucos. E no que depender de nós, a nossa intenção é apenas ajudar vocês e conseguir o máximo possível de alimentos, material de limpeza. Aí foi na noite também essa fila para as creches que foram muito atingidas,
crianças se feriram com cacos de vidro. Eu soube de um fato de uma criança que machucou as costas, teve que fazer pontos porque a janela quebrou na criança. Aí é na noite também tentando salvar o que tem dentro de casa, né, para colocar uma lona. Situação muito difícil, até regularizar o socorro, até as pessoas saberem para onde ir. Até a Defesa Civil se nortear também, né? Porque imagine toda aquela gente entrando e eles tendo que ir atrás, é bem complicado. As imagens continuam. A gente queria pedir agora para os nossos convidados mesmo se despedirem e deixarem a sua mensagem final após as fotos. A gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho do CAV. Em primeiro lugar, o espaço. Foi um trabalho pequeno, foi um trabalho de formiguinha, mas aconteceu e a população precisa saber que mesmo a gente não ter sido tão atingido, a gente tentou fazer nossa parte, tentou ajudar o que a gente pôde, o dia de folga que a gente ganhou, que deram para nos auxiliar, a gente tentou aproveitar ao máximo cada minuto. Agradecer a coordenação do CAV pelo apoio, pelos ônibus, pelo espaço, os centros acadêmicos dos 4 cursos que não mediram esforços. Um estava em semana acadêmica, que é uma semana em que vem palestrantes de outras cidades, mas se disponibilizaram a ajudar também. A Atlética, que também não mediu esforços, comprou lonas. Muita gente colaborou, as entidades da cidade, como padarias, mercados, que também fizeram doações lá no CAV para auxiliar a campanha de sanduíches. Então a gente tem muitas pessoas para agradecer, que a gente não esqueça de ninguém, mas foi um trabalho pequeno, mas muito, muito gratificante para todos os alunos. A gente também tem que agradecer a vocês, né? Como você falou, foi um trabalho formiguinha, mas que ajudou, querendo ou não, algumas pessoas, aqui né? na nossa cidade, muitas pessoas. Né? Muitas pessoas. Rafael, quer deixar sua mensagem final? Eu acho que queria agradecer principalmente aos alunos, né? Que colaboraram principalmente com essa causa. E acho que uma mensagem, não sei se até uma mensagem, que ela não fique só aqui, que ela continue também. A gente sabe que a comunidade lagiana é uma comunidade bem carente, principalmente em alguns bairros aí, e que ela não fique só assim, que façam outras campanhas, são feitas, claro, mas essa é a nossa mensagem, que não fique só aqui. Que ela só não no momento da tragédia, né? Que ajude sempre, né? Que seja sempre assim. Obrigado. Obrigada a vocês. E novamente a gente agradece a você que assistiu o programa hoje e lembra de novo que os nossos contatos, os nossos endereços estarão lá na fanpage do Estação Beleza no Facebook. Você pode curtir lá e mandar a sua doação. Muito obrigada e até quinta-feira que vem, que a gente volta ao nosso horário normal, ao nosso tema normal, mas sem esquecer de ajudar os nossos conterrâneos. Muito obrigada. Finalizamos.